Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. No vídeo de hoje eu vou apresentar um dos meus autores prediletos, eu diria até um dos maiores escritores no mundo em todo o século XX e certamente um dos principais autores que escreveu no Brasil em língua portuguesa, brasileiro naturalizado, Otto Maria Carpo, em particular a sua História da Literatura Ocidental, que nos permite ter um acesso privilegiado a uma visão de conjunto sobre a história ocidental, da Grécia Antiga aos nossos dias. Mas não somente a história da literatura ocidental. Vou apresentar aqui várias outras obras de Otto Maria Carpo e realmente chama atenção para esse vídeo, porque ter acesso a esse vasto material do Carpo é muito mais significativo, às vezes, do que ler dezenas e dezenas de obras clássicas de história. Claro que uma coisa não substitui a outra, mas é só para vocês terem uma ideia da dimensão do que vai ser apresentado aqui. Então, logo após a vinheta, a História da Literatura Ocidental de Otto Maria Carpo e vários de outros seus escritos, talvez o principal e mais profundo escritor brasileiro de todo o século XX. É com prazer enorme que eu apresento aqui no canal a obra de Otto Maria Carpo, das obras mais significativas escritas em todo o século XX. Vocês já vão entender por quê. Colocar alguns elementos da trajetória dele, mas o que eu quero apresentar aqui realmente é a obra. É um vídeo que vai provavelmente gerar alguma polêmica entre os leitores de Otto Maria Carpo. Recentemente ele foi bastante divulgado nos últimos anos aqui no Brasil, por uma turma mais ligada à direita conservadora do Brasil, Olavo de Carvalho, etc. O que é bastante estranho se confrontado com as posições do Otto Maria Carpo, que a gente já vai discutir mais adiante. Embora, é importante dizer, o Carpo não era um marxista, tá? Nunca foi, pelo contrário, era um autor católico, bastante ligado ao catolicismo, embora com uma relação menos estreita com a igreja enquanto teve no Brasil, porque não recebeu uma acolhida muito grande aqui. Nasceu por volta ali de 1900, eu não tenho esses dados decorados, não é tanto o centro aqui do vídeo. Viveu por cerca de 40 anos na Europa, austríaco, na Áustria, e depois migrou para o Brasil devido à invasão nazista. As suas posições são bastante discutidas, quais eram suas posições políticas no período que ele estava na Europa, porque ele foi um defensor do governo do Dollfuss, pelo menos do chanceler, né, Dollfuss na Áustria, um governo conservador, bastante à direita. Ele sempre disse, quando esteve no Brasil, que era em função do combate que ele tinha ao nazismo. Era como se fosse uma frente única antinazista. Mas há pessoas que questionam, à luz de alguns livros que ele publicou na época, não é tanto o centro aqui. O fato é que a análise do Carpo não tem nada a ver com a visão conservadora da história. É um autor de um senso histórico profundo, e que em toda a análise que ele faz da história, principalmente da história da literatura, ele tem a obsessão de entender os fenômenos sociais e do contexto histórico no seu conjunto, que permitem entender as tendências literárias que existiram, as características centrais dos autores, e ele tem um acesso a uma documentação histórica realmente privilegiada, que além dos textos históricos sobre história que ele conhecia muito bem, ele tinha uma cultura realmente universal. Então, para vocês terem uma ideia, sua principal obra, a História da Literatura Ocidental, ele consulta mais ou menos 8.000 autores, ele menciona cerca de 8.000 autores de literatura, desde a Grécia Antiga aos nossos dias. Tá? E mais do que isso, ele tem um conhecimento também histórico das fontes, das documentações e dos trabalhos dos historiadores, embora o livro tenha sido escrito, a primeira versão no final dos anos 40, embora tenha sido publicado mais de 10 anos depois da primeira edição, ele tinha acesso à documentação e aos trabalhos históricos com atualidade tão grande que várias teses, que somente agora elas começam a ser, digamos assim, universalizadas na historiografia tradicional e mais amplamente discutida, ele já conhecia. Tá? Então, só para citar um exemplo aqui, nessa altura, Coiré, que é um estudioso da Idade Moderna, do surgimento da física, essa coisa toda, estava começando a publicar os seus primeiros trabalhos. O Carpo já conhecia os trabalhos do Coiré e já sabia dos impactos que ele tinha para a compreensão da especificidade da Idade Moderna, para além daqueles rótulos que a gente conhece, a Idade das Luzes, da razão, dos experimentos e tudo mais. É impressionante a cultura histórica que ele tinha, mas o mais assombroso é a sua capacidade analítica.
a sua capacidade de vincular as diversas produções, as diversas documentações e dar uma visão de conjunto dos diversos períodos históricos. Então, muitas pessoas me perguntam aqui no canal que obra eu indicaria em termos de história geral, ou como se chamava antes, história universal, de uma compreensão de longa data da história humana, e eu sempre menciono História da Literatura Universal, de Otto Maria Carpo. Ler os 4 volumes da sua História da Literatura Universal vale mais a pena, provavelmente, do que ler uns 30 clássicos da historiografia. Porque ele conhece esses clássicos, o Carpo conhece esses clássicos, ele conhece a produção literária da época e ele consegue vincular e expor isso como ninguém. Então ele vem para o Brasil nos anos 40, trabalha a vida inteira como jornalista, trabalhou na edição aí de vários jornais. Teve no Brasil uma postura sempre mais à esquerda, embora tenha saudado a queda de João Goulart em 64, no editorial do Correio da Manhã. Depois foi um dos maiores combatentes da ditadura militar e publicou vários artigos e livros, inclusive com a tática, eu vou mostrar alguns exemplares aqui, bastante curiosa, devido à censura. O que ele fazia? Ele fazia comentários sobre os países africanos pouquíssimo discutidos, né? A Eritreia, não sei o que, escrevia artigos narrando o que estava acontecendo em outros países, com acontecimentos muito pouco conhecidos aqui no Brasil, mas que na verdade ele estava só ali fazendo uma alegoria do caso brasileiro. Tudo que ele narrava sobre esses países, na verdade ele estava dizendo sobre o que estava acontecendo no Brasil. Ele pegava casos análogos do mundo inteiro para poder falar do que estava acontecendo aqui. E um belíssimo escritor, escreve numa linguagem deliciosa de ser lida. É um dos autores que eu procuro aprender muito a respeito de forma de escrita, lendo Otto Maria Carpo. Essa é a sua principal obra, História da Literatura Universal. A quantidade de fontes que ele consulta para poder fazer essa obra é uma coisa assim, estrondosa, né? Quase inacreditável, né? Eu sou capaz na minha vida inteira de ter acesso ao que ele mostra aqui. Tem essa edição em 4 volumes, como vocês podem ver, são quase 4.000 páginas, tá? A primeira edição ela tem 9 volumes, tem 2 edições nos anos 60, 70, em 9 volumes, 9, 8 volumes. Recentemente tem essa edição que eu tenho da Livraria Cultura e da Editora Leia, tem uma edição também do Senado, da Editora do Senado, e foi recentemente publicado numa edição mais acessível financeiramente, tá? Não sei se da Editora Leia também, não me lembro, numa edição de bolso de 9 volumes, tá? Só para ter uma ideia, aqui ele é um grande conhecedor da história humana. Então, por exemplo, a par da Idade Média, ele dedica pouco espaço à Grécia e Roma por razões que não vamos entrar aqui em detalhes. É muito bom também a parte da Grécia e Roma, da Roma um pouco mais extensa, mas a parte da Idade Média é fascinante, está aqui no primeiro volume, porque o Carpo é conhecedor de todos os elementos que permeavam o período que nós chamamos de Idade Média, conhece a literatura que era produzida, os ritos que eram realizados, os cantos que eram produzidos pela igreja, e sempre que ele estuda a literatura, ele procura entender todo o contexto social que está no entorno, que fazia aquilo ganhar sentido. Tem essa obsessão, é um livro marcado por um senso histórico profundo. Embora não seja marxista, eu acho que é uma das obras mais marxistas sobre a história que já foram escritas, tá? Uma das obras mais marxistas, porque os autores marxistas às vezes estão tão aferrados a clichês, né? Aqueles métodos gerais da história humana que nós tanto contestamos aqui no canal, que é, aliás, objeto do meu livro, que está ali atrás, Marx e a História, aquelas teorias metodológicas ou filosóficas universais, que eles acabam fazendo análises da história extremamente unilaterais e deterministas, muitos autores marxistas. E o Carpo não. O Carpo consegue fazer uma análise histórica com toda a flexibilidade, analisando todos os agentes sociais, todos os sujeitos sociais. As classes sociais cumprem um papel importantíssimo na sua análise. Então, o tempo inteiro ele está vendo expressão de qual setor social são aquelas obras literárias. Transcreve os trechos que ilustram, numa linguagem sempre belíssima, procurando ver a concatenação entre aqueles setores sociais, em uma análise das classes que não é uma coisa esquemática, né? Os servos e os nobres. Não, ele identifica ali os 10, 15, 20 setores sociais que existem, qual a relação que existe entre eles. Trata da literatura que era produzida nos setores mais subalternos da sociedade, a literatura produzida nos setores mais aristocráticos, como era a expressão desses setores. Depois mostra as transições, as transformações que ocorriam. É impressionante, assim, é indescritível a experiência que é a leitura desse trabalho, tá? Para vocês terem uma ideia, eu selecionei aqui um trechinho,
tá? Então, essa parte recomendando o livro, eu sempre leio alguma coisa, um pouquinho mais longo, mas que vai valer a pena acompanhar. Está aqui no volume 3 dessa edição em 4 volumes, quando ele trata de um autor que eu particularmente gosto muito, que é Balzac, que é considerado um marco ali na consolidação do romance como uma forma dominante de literatura no Ocidente. Então, antes de ler, tá? Só esse parênteses. A sua história da literatura é uma história, é mais do que uma história da literatura. É um livro da história ocidental e não só da história da literatura. Chamo muita atenção com relação a isso. Você vai ter uma compreensão não só dos autores, talvez uma das fontes históricas mais importantes, que seja a literatura, que está presente, mas ele tem acesso ao conjunto, como eu falei, mesmo as produções mais recentes. O seu livro é muito mais do que uma história da literatura. É o melhor livro de história universal ou geral, vamos chamar assim, do Ocidente, no caso, que eu conheço. É o melhor, disparado, tá? Um abismo em relação a qualquer outra coisa. Tanto as demais histórias da literatura, que eu conheço uma ou outra, quanto os livros de história geral. Não tem nada que se compare com isso aqui. Então, apesar de ser bastante extenso, né, são aqui, eu não sei quantas páginas é essa edição, evidentemente a paginação vai variar, umas 3.000 páginas essa edição da Leia. Vale muito a pena porque você provavelmente, se escolher 10, 15 obras de história universal, não vai ter acesso a tudo que está presente aqui e, sobretudo, a toda a capacidade de análise que está presente aqui. Então, vamos dar aqui um trechinho. Eu peguei uma parte do Balzac, mas a toada é a mesma do livro inteiro, tá? Então, vou pegar um trecho quando ele introduz o Balzac, que é um autor ali do final da virada do século XVIII para o XIX, do final do século XVIII, tá? Então ele chega aqui e escreve: pela primeira vez na história da literatura universal, a prosa tornou-se mais importante que o verso. Uma forma de literatura em prosa, o romance, que absorveu todos os outros gêneros. E aí eles citam uma imensidão de autores. Eis a obra de Balzac, romancista da burguesia. Balzac é a figura mais importante da transição entre o romantismo e o realismo-naturalismo. Representa o advento da burguesia. Mas é preciso definir os termos dessa afirmação geralmente aceita. No fundo, todas as épocas são épocas de transição. É cheio de frases muito profundas e com muito significado em todo o livro, como, por exemplo, essa que eu acabei de ler. No fundo, todas as épocas são épocas de transição, né? Dependendo da perspectiva que nós consideremos. E com respeito à burguesia, muitos podem perguntar, mas como assim? Né? Ela já apareceu tantas vezes no palco da história e da história literária. Burgueses eram os políticos e os poetas das cidades italianas do Trecento, lá nos 1300, ainda em plena Idade Média. Burgueses era Lourenço de Médicis e os humanistas do 400, lá em 1400, na Idade Média. Burgueses eram os puritanos, como Cromwell e Milton. Também eram burgueses os dramaturgos e poetas que rodeavam Luís XIV, né? O grande rei burguês. Burgueses eram os dissidentes ingleses do século XVIII, o público de Adilson, do romance e do teatro sentimentais e da poesia pré-romântica. Então ele está falando, olha, como assim? Os burgueses já compareceram ao palco muitas vezes. Burgueses eram os oradores da Revolução Francesa. Em todas essas épocas de transição, agiu, histórica e literariamente, a burguesia. Então, em que sentido Balzac seria, né, o romancista da burguesia, como ele anuncia antes? Ele continua. Mas, se em todos os tempos os burgueses atuaram na história humana, pelo menos nesses séculos, desde o fim da Idade Média, ele continua, mas sempre imitando o estilo de outras, mais altas classes da sociedade. Continua Carpo. Só depois de 1830 venceu, com a burguesia, o próprio estilo de vida da burguesia. A economia livre e o parlamentarismo, os trajes masculinos mais sóbrios, sem quaisquer vestígio do pitoresco, a prosa de casaca e cartola, a prosa dos negócios, a prosa na literatura. Pegando outra parte mais adiante, tá? Aí ele vai comentar sobre um romance muito interessante que está na Comédia Humana do Balzac. Ele fala, o que vale é A Busca do Absoluto, que é o nome do romance do Balzac, que está na sua Comédia Humana, muito interessante, que tem um personagem que ele é uma espécie de um alquimista ou químico, que ele fica em busca de uma substância absoluta a partir do qual todas as outras poderiam ser produzidas, tá? Para quem não conhece esse texto, A Busca do Absoluto. E ele fala, poxa, assim que a gente conseguir fazer isso,
Nós vamos conseguir, inclusive, produzir ouro e prata de posse dessa substância ouro absoluto e vamos amanhecer rico a qualquer dia. E esse personagem, ele gasta toda a sua fortuna, todo o seu patrimônio na busca dessa substância absoluta, tá? E aí continua aqui o Carpo. Esse absoluto, com maiúscula, é o dinheiro, mas tampouco se trata do dinheiro do velho grandê, dinheiro imobilizado em cofres, terrenos e casas, o dinheiro do entesourador, né? Do qual Balzac... E aí ele continua. Então, de que dinheiro é esse, com D maiúsculo, do qual esse absoluto da literatura de Balzac expressa? E o romancista, ingênuo da economia política, conhecia a fundo as condições indispensáveis para realizar aquele imperativo burguês. Era preciso mobilizar o capital imobiliário, ou seja, agora o dinheiro não é mais aquele dinheiro entesourado. Daí o papel importante dos tabeliões no mundo balzaquiano, de proprietários, advogados, industriais, comerciantes e aristocratas empobrecidos. De dinheiro e negócios fala-se principalmente nos romances de Balzac. A comédia humana é a tragédia do dinheiro. Mas do dinheiro que significa o quê? Que ele está falando de dinheiro nos romances o tempo inteiro? Claro que não. Daí aquela diferença. Todos os romancistas antes de Balzac parecem-se mais ou menos com adolescentes de 18 anos, que veem no amor o conteúdo da vida inteira. Balzac é o adulto. As suas mulheres são substantivos do texto do contrato de casamento, ou então objeto do prazer, tentações e obstáculos do homem de negócios, motivos de falências. Os romances antes de Balzac terminam com o casamento. Os romances de Balzac começam com o casamento que lança os fundamentos de uma nova firma, de uma nova empresa. E por aí vai. É maravilhoso. Vocês podem ver, por esse trechinho que eu li, a profundidade da análise social que está presente aqui. Então, o dinheiro que vai estar presente no livro do Balzac não é simplesmente a presença direta da moeda, é simplesmente a submissão de toda a vida, de todos os indivíduos, a um ente abstrato, a um ente geral. É a mensuração de todos os elementos da vida cotidiana, é a submissão de todos os elementos a aspectos contratuais, aspectos monetários, aspectos quantitativos. Isso é a toada do livro inteiro, tá? É a toada do livro inteiro. Então a gente tem aqui na História da Literatura o volume 1, que nessa edição, na verdade a edição original são 8, 9 volumes, tá? Então o volume 1 vai até o início ali do Renascimento, do período pós-Idade Média. É uma das visões menos esquemáticas e mais abrangentes da Idade Média que eu já vi, e também uma compreensão do que hoje nós chamamos de Renascimento e do chamado período das luzes, que já está numa toada que a historiografia contemporânea dos autores que publicam nas últimas décadas está, e que Carpo já compreendia naquela época, tá? Com todo o estereótipo que caracteriza aquele período ali dos séculos XV e XVI. Você tem o volume 2, que está reservado quase que exclusivamente ao século XVII, início do século XVIII. É um período que a gente simplesmente mergulha ele nesse negócio das luzes, do racionalismo e tudo mais, e aquilo vai mostrar as especificidades do século XVII. Essa parte aqui é maravilhosa, tá? Quando começa a vigorar a mão invisível, quando começa a vigorar a razão teísta, puramente quantitativa e tudo mais. Você tem aqui o volume 3, aqui século XVII e XVIII, na maioria do livro. Aqui a maioria século XIX, final do XVIII e século XIX. E o volume 4 está dentro já do nosso século XX, indo ali até mais ou menos 1950, por aí, que é quando a obra foi escrita, tá? Um pouco mais além, porque numa reedição que teve nos anos 70, ele adensou um pouquinho o final do trabalho, tá? É uma das principais obras que eu já li na minha vida inteira. E o Carpo, ele foi jornalista e ele costumava transformar as coletâneas, os artigos que ele publicava de jornal, lembrando que o jornal naquela época era um pouco diferente desse que nós conhecemos hoje, com os artigos muito mais extensos, em livros que são também extraordinários. O primeiro que eu li na minha vida, vou ver se eu acho ele aqui, tá? São muitos. Foi assim que eu fiquei conhecendo o Otto Maria Carpo, tá? Esse é o primeiro livro que ele publica no Brasil, As Cinzas do Purgatório. Eu tenho aqui na primeira edição, né, lá dos anos 40. Os artigos são todos extraordinários, tá? Extraordinários. Esse livro aqui é um dos principais desses de coletânea de artigos dele. Eu lembro que eu conheci justamente por causa do Jacob Burckhardt. Vocês podem ver aqui, eu tinha acabado de ler o livro sobre o Renascimento do Jacob Burckhardt, fui procurar na internet, caí nesse artigo do Carpo,
Jacob Burckhardt, profeta de nossa época. Fiquei literalmente me assombrou a beleza da escrita, a profundidade da análise, e foi aí que eu comecei a procurar o Carpo. Então aqui tem artigos importantíssimos, tem um sobre Idade Média, fabuloso, que acaba com aquela visão esquemática que a gente tem da Idade Média. Você tem também o Presenças, que é outra coletânea de artigos, dos artigos mais antigos que ele escreveu ainda nos anos 40, vale muito a pena ser lido. A Origem e Fins, que também ligado à primeira fase do Carpo aqui no Brasil, eu tenho aqui tudo, primeira edição ainda, dos anos 40. Ele tem também trabalhos específicos, tá? Sobre, por exemplo, esse aqui sobre Heinrich Heine, que é um dos principais poetas da Alemanha, conheceu pessoalmente o Marx, inclusive quando Marx era muito jovem, tem cartas do Heinrich Heine falando de que seria provavelmente o novo Hegel da Alemanha e tudo mais. Já estava velhinho nos anos 40, Marx o conheceu pessoalmente, então um trabalho específico sobre ele, Prosa Política e Filosófica de Heinrich Heine. É um trabalho que eu recomendo. Eu tenho praticamente tudo do Carpo, tá? Eu reuni ali na biblioteca os que eu consegui achar. Você tem também Uma Nova História da Música. Uma Nova História da Música, que tem a mesma proposta da sua História da Literatura Universal, mas é bem mais sintético. Então a parte histórica aqui, ela é bem menos penetrante que a sua História da Literatura Ocidental, mas vale a pena ser lido também, tá? Recentemente foram atrás dos livros do Carpo publicados na Europa, que são poucos. Esse aqui eu já adquiri, Os Caminhos para Roma, que é um livro do Carpo católico, mais aferrado ao catolicismo, mais ligado à Igreja Católica. Ele nunca deixou de ser católico. E ele vai aqui fazer várias das contestações de como os avanços da ciência no início do século XX não contradizem, antes fortalecem as teorias da Igreja Católica. Mas é um livro muito interessante de ser lido, é tão interessante que o Carpo, assim, bastante frustrado com o caminho que está tomando o mundo moderno naquela época, tem uma passagem que é tão bela que ela deve aparecer como epígrafe do meu livro Marx e a Filosofia. Eu não vou ler para vocês agora não, vai ficar aí como surpresa, tá? Quando ele faz assim, o retrato do que é a sociedade capitalista altamente desenvolvida. Eu gostei tanto do trecho que ele vai aparecer, tá? Talvez como epígrafe do meu livro, se eu não mudar de ideia até lá. Foi feito também coletâneas, por exemplo, essa da Top Books, que são só artigos do Carpo que não saíram nesses livros, que também tem artigos maravilhosos. Eu não li todos ainda dessa edição, mas esse aqui, como não há uma continuidade, eu vou lendo artigos espaços na medida que me interessa e marcando aqui no índice remissivo, tá? Então é um volume também bastante extenso, mais de 600 páginas, que é uma coletânea de artigos do Carpo sobre os mais variados temas, temas históricos, do surgimento do liberalismo, temas ligados aos mais diversos autores da história da literatura, das ciências sociais em desenvolvimento, dos mais diversos historiadores, às vezes temáticos com relação a acontecimentos do dia, porque foram extraídos das suas colunas nos jornais aí ao longo dos anos 50, 60, posteriores aos livros que eu marquei anteriormente. E com relação à com relação à ditadura, o período da ditadura, foi publicado 2 livros aqui no Brasil, Brasil no Espelho do Mundo, que são os artigos todos de crítica à ditadura, muito interessantes, tá? Não são de críticas diretas à ditadura, como eu falei, ele fazia isso de forma indireta para passar pela censura, comentando sobre os mais diversos países. Então só ler alguns títulos aqui para vocês verem, tá? Então você vai ter artigos, a Igreja no Sudão. Por que ele está falando da Igreja no Sudão? Ele está falando do Brasil, não é do Sudão, tá? A Vida é um Sonho, O Preço do Silêncio, 17 de Maio, Paz Argentina, A Política segundo Shakespeare. Ele não vai estar falando de Shakespeare no fundo, ele vai estar falando do Brasil, tá? E por aí vai, tá? Então, e curiosamente, depois que eu adquiri esses exemplares, eu descobri que é inclusive uma edição autografada pelo próprio Carpo, né? Essas coisas que aparecem aqui que acontece, você comprei o livro em sebo, deve ter pagado 15, 20 reais, e curiosamente o autógrafo para o José Celso, eu acho que é o dramaturgo José Celso, suponho que seja, tá? Aqui também, Otto Maria Carpo, A Batalha da América Latina, gosto mais desse do que desse aqui, em particular. Um livro muito interessante, onde ele usa a mesma metodologia de criticar a ditadura, fazendo analogias com momentos da história literária ou outros fatos da história
contemporânea, tá? Diplomatas, republiquetas, governos intelectuais, chineses, na Colômbia, né? Tudo ele está falando do Brasil, no fundo. E que, curiosamente, também vem uma edição autografada, cara, impressionante. Vem uma edição autografada, essa não tem dúvida, o autógrafo é para o Luiz Washington Vita, que é um filósofo brasileiro dos anos 50, 60, 70, quem estuda a história da filosofia no Brasil aí, irremediavelmente passa pelo Luiz Washington Vita. Então é isso, gente. Vou dizer para vocês, vale a pena ler tudo do Carpo, tá? Vale a pena ler tudo. Mas o grande marco é a história da literatura ocidental. Só um detalhe aqui. O dificultador que pode ter é porque ele cita no original vários desses livros de história da literatura. Quando é um livro espanhol, causa menos problemas para quem é acostumado à lição em português. E às vezes ele cita os trechos, né, dos poemas e tudo para manter a rima, o ritmo no original inglês, no original francês, até mesmo no latim, tá? Mas isso não é um empecilho para você ler a obra, ela está nos seus 98% escrita em português. Era bom que a edição colocasse as traduções e notas de rodapé, optaram por não fazer isso. Eu não sei se a mais nova edição o fez, mas eu até leio mais ou menos aí no francês e no inglês, mas tem línguas aqui que eu não leio. Você consegue acompanhar a leitura mesmo se você não conseguir ler o trecho. É uma perda, infelizmente, mas não compromete a leitura do trabalho não, tá? E quando é línguas muito distantes do português, como o dinamarquês, o holandês, o austríaco, o alemão, aí ele cita em português, aí ele traduz, tá? Então só chamar atenção para isso. História da Literatura Ocidental é um dos livros que eu mais recomendo, talvez seja das obras de história que eu mais goste, tá? Que eu mais recomendo e que causou maior impacto, maior influência em mim, é essa aqui do Otto Maria Carpo, mas toda a outra sua produção também vale muito a pena ser lida. Acho que tinha mais uns 2, 3 exemplares na biblioteca ali, mas eu não consegui encontrar antes de fazer o vídeo não. Mas fica aqui então a recomendação, Otto Maria Carpo, um dos autores mais expressivos que escreveu em língua portuguesa, um verdadeiro mergulho pela história ocidental, sobre todas as suas facetas imagináveis, tá? Eu acho que esse vai ser dos poucos livros de 4.000 páginas que em algum momento no futuro eu vou tirar para reler. E detalhe, para quem é membro aqui do canal, quando li os 4 volumes, eu fiz marcações laterais no sentido de pegar todos os trechos com análises históricas e as partes de análise literárias mais enriquecedoras do ponto de vista de entender aquele período histórico. E eu estou compilando esses trechos em documento separado, porque né, reler 4.000 páginas é muito difícil, então eu estou recompilando documento separado. Eu já postei, está acessível às pessoas que são membros do canal, todos os trechos que eu selecionei, que dá para ser lido de maneira contínua. Claro que não substitui a leitura da obra, mas dá para você ter uma visão de conjunto de todo aquele período histórico, da história, né, e dos momentos literários que nos permite ajudar aquele período histórico. Então eu já fiz o compilado de trechos do livro 1, tá? Eu peguei a versão digital, os trechos que eu selecionei que estão sempre marcados aqui nas laterais, né? Sempre que eu faço leitura eu marco e escrevo na lateral do livro. Eu já fiz do livro 1 e do livro 2 eu não coloquei ainda disponível para os membros do canal, devo colocar nos próximos dias. E eu vou fazer isso depois também para os livros 3 e 4, que eu já li já faz algum tempo. Já tem tudo marcado nas laterais, e esses trechos selecionados da minha parte, né, eles vão ser colocados, todos eles, né, inclusive o que eu sublinho, né, eu marco, eu coloco em negrito nesse documento, e então em breve os 4 livros vão estar disponíveis no documento com a seleção de trechos que permite você ter uma visão da análise conjunta da história que faz o Carpo nessa obra de maneira um pouco mais rápida, para quem não consegue ler o livro por agora. Então já vai estar disponível no canal para os membros, já está do livro 1, do livro 2 eu vou colocar em breve, assim que eu tiver tempo eu vou pegar os trechos do livro 3 e 4, até porque eu tenho interesse em reler tudo isso com muita calma, então por isso que eu fiz esses documentos. Então chamar a atenção para isso aí também. Então é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo aqui no canal Orientação Marxista. Não se esqueça de dar o like no vídeo, quem não é inscrito de se inscrever no canal e aquelas coisas todas para ajudar a divulgar o canal Orientação Marxista aí no YouTube. Ficamos por aqui.